Dando continuidade na nossa aula, né? Acabamos de visualizar em relação ao total de horas da enfermagem, que é uma fórmula utilizada em relação ao paciente, em relação aos seus percentuais de horas trabalhadas por 24 horas de assistência prestada a cada paciente. Então, nós temos umas exceções que é importante acrescentar e ressaltar, que, por exemplo, pacientes que estão em berçário, unidade de internação pediátrica, pacientes crônicos com idade superior a 60 anos, a gente tem que dar o acréscimo de 0,5 depois no final de cada fórmula relacionada ao cálculo desse paciente no total de horas relacionada à assistência. Então, lembrando, pacientes que estão em berçários, em unidade de internação pediátrica, mais pacientes crônicos com idade superior a 60 anos, tem que dar um acréscimo de 0,6, 0,5 as horas de enfermagem. Portanto, então, a constante de Marinho, que é uma fórmula utilizada, nós temos alguns critérios relacionados ao total das horas de enfermagem. Então, nós temos aqui total de horas de enfermagem trabalhadas por semana, 20. Então, tem um percentual, um direcionamento relacionado de 0,4025. A constante de Marinho por 24 horas semanais trabalhadas. Eu tenho um outro número representante de 0,3354. A constante de Marinho de 30 horas, que é uma que nós vamos utilizar, né, de 20, nós vamos utilizar de 30, de 36 horas, né, que são as mais utilizadas. Então, de 30 horas eu tenho lá 0,2683, que eu vou utilizar na minha fórmula. E a constante de Marinho de 36 horas semanais, eu tenho lá um direcionamento de 0,2236. Essa aqui é a fórmula que também pode ser utilizada e que também foi ressaltada na nossa live da Semana da Enfermagem, que é a fórmula de Fugling, né, que também é utilizada para fazer o cálculo de quantidade de pessoas. E essa é a fórmula de constante de Marinho, que eu tenho lá os dias das semanas, né, que são 7 dias, mais a jornada semanal de trabalho, que pode ser de 20, 30, 36 horas, e o índice de segurança técnica, que é de 15%, não pode ser menos do que isso. Tá? Esse índice de segurança técnica está lá no COFEM, tá? Tem a resolução que ele não pode ser abaixo de 15%, que eu tenho um número equivalente que representa ele de 1,15, que eu utilizo na fórmula. Então, aqui tem um exemplo relacionado às fórmulas tanto de total de horas de enfermagem, constante de Marinho. Então, lá, em uma unidade com 36 leitos, distribuído em 21 pacientes com cuidados mínimos e 15 pacientes com cuidados intermediários. Qual será a necessidade de pessoal de enfermagem para 24 horas? Sabendo-se que a taxa de ocupação é de 80%. E a jornada semanal de trabalho é de 36 horas. Então, aqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular a taxa de ocupação. Então, eu tenho a taxa de ocupação de 80%. Então, eu vou pegar os 21 pacientes de cuidados intermediários e vou multiplicar por essa taxa de ocupação, que vai dar 16,8. O mesmo cálculo eu vou fazer para pacientes com cuidados intermediários, que eu vou fazer o cálculo vezes 80%, que vai me dar um resultado de 12. Aonde que eu vou utilizar esse resultado de 16,8 para cuidados mínimos e 12 para cuidados intermediários? Justamente aqui, nessa fórmula. Então, aqui eu calculo a quantidade de pessoal, que é o constante de Marinho, mais o total de horas de enfermagem. Aqui em constante de Marinho, eu vou utilizar, lembra lá da fórmula, que eu tenho lá os dias, vezes 1,15, que é o valor que eu preciso utilizar em relação ao índice de segurança, né, sobre a jornada semanal de trabalho.
Então, vai me dar um valor de 0,2236. Tá? Eu começo a fazer o cálculo do total de horas na enfermagem. Então, eu tenho aqui pacientes com cuidados mínimos, pacientes com cuidados intermediários, pacientes com cuidados semi-intensivos e pacientes com cuidados intensivos. Então, lá no exemplo, eu estou trabalhando com cuidados o quê? Mínimos e intermediário. Então, aqui eu vou utilizar somente esses dois itens da fórmula. Então, vou utilizar pacientes com cuidados mínimos e pacientes com cuidados intermediários. E o restante da fórmula eu não utilizo nesse momento. Então, prestem muita atenção na classificação desse paciente. Lembra daquele resultado que eu fiz da taxa de ocupação? Justamente aqui que ele entra. Então, eu tenho lá pacientes com cuidados mínimos. Qual foi o resultado do cálculo? 16,8. Então, eu vou colocar aqui no lugar desse paciente. Então, venho 16,8 vezes 3,8, que já é o cálculo que tem um percentual da quantidade de horas trabalhadas, né, durante 24 horas da assistência prestada a esse paciente. E lembra lá do cálculo que nós temos da taxa de ocupação, eu vou substituir aqui no lugar desse paciente cuidados intermediário. Então, o cálculo lá foi 12 e vou multiplicar por 5,6. Após essa multiplicação de 16,8 vezes 3,8 e 12 vezes 5,6, eu vou ter um resultado de total de horas na enfermagem de 131,04. Não se esqueçam que no primeiro momento da fórmula eu vou multiplicar. Depois eu faço a somatória, né, desse resultado para me dar o total de horas na enfermagem. Aonde que eu vou utilizar esse resultado final de total de horas na enfermagem? Na quantidade de pessoal. Então, eu tenho lá o resultado da constante de Marinho, que é 0,22, que está aqui representada, vezes esse total de horas na enfermagem, que me deu um resultado de 29,30, que eu arredondo para 29. Então, essa é a quantidade de pessoal profissional da enfermagem que eu preciso naquele setor específico. Como eu vou saber, professora, quantos enfermeiros e quantos técnicos? Eu preciso fazer uma regra de 3. Então, aqui, por ser cuidados mínimos e intermediários, eu vou utilizar um percentual de 33%. Então, eu coloco 29, lembra da regrinha, por 100%, X, que eu queria saber a quantidade de enfermeiros, né? Por 33%, que me deu um total de 10 enfermeiros atuantes naquele setor. E quantos técnicos de enfermagem? Aí eu faço o cálculo de 29, que é a quantidade que me deu aqui, ó, de total de profissional, por 100%, X, que é o número de técnicos que eu preciso saber, quanto que eu preciso naquele setor, vezes 67%. Por que 67%, professora? Porque eu preciso muito mais de técnicos de enfermagem naquele setor do que enfermeiro. Então, esses dois percentuais aqui, ó, de 33% e 67%, está lá no decreto utilizado em relação ao índice de segurança do paciente, que me deu um total de técnico de 19. Então, o resultado que eu tenho aqui em relação a esse cálculo, que eu preciso naquele setor, 10 enfermeiros e 19 técnicos de enfermagem. Essa é a resposta correta. Por que eu preciso trabalhar, né, planejar, fazer os cálculos de dimensionamento? Justamente porque nós lidamos com pessoas. Justamente estamos lidando com assistência. E para prestar uma assistência de qualidade e também cuidar lá da saúde do trabalhador, eu preciso
planejar muito bem em relação a essa quantidade de profissional que eu tenho naquele setor. Por isso que é tão importante, né, antes mesmo de realizar a escala de trabalho, que nós vamos ver esse conteúdo lá no terceiro e quarto bimestre. Né? Então, primeiro aprender sobre como fazer esse cálculo de horas trabalhadas, quanto que aquele paciente precisa em relação à assistência, que aquele profissional fique atuando em relação à assistência com ele durante 24 horas, e também olhar também para essa saúde, essa qualidade, né, em relação ao trabalho e na saúde do trabalhador. Essas foram as referências utilizadas. Aí nós vamos trocar mais informação na nossa live. Muito obrigada.